Olá, querido. O autor do livro dos Provérbios é, sem lugar a dúvidas, o rei Salomão. No próprio livro, tem 3 versículos que se referem a ele como autor. Provérbios 1:1 diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Um pouco mais adiante, no capítulo 10, verso 1, diz: Provérbios de Salomão, e aí não tem dúvida, está afirmando que Salomão é o autor. E também, no capítulo 25, verso 1, confirma dizendo: também estes são provérbios de Salomão, os quais escreveram os homens de escribas, os homens de Ezequias, rei de Judá. De acordo com esta última declaração, alguns provérbios de Salomão foram copiados e editados por escribas do rei Ezequias. Assim podemos afirmar com toda certeza que Salomão é o autor do livro dos Provérbios. Claro, um pouco mais adiante vou explicar que o capítulo 30, por exemplo, foi escrito por outro autor, e o 31 é possível que tenha sido Salomão e é possível que não. Bom, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 9, encontramos outra declaração bíblica que nos confirma a autoria de Salomão. Vou ler, diz assim: além de ser sábio, o pregador também ensinou ao povo o conhecimento, meditando e estudando e pondo em ordem muitos provérbios. Os provérbios de Salomão foram escritos em torno do ano 900 a.C., durante seu reinado como rei de Israel. Naquela época, a nação tinha atingido o seu clímax espiritual, político, cultural e econômico. Quanto mais aumentava a reputação de Israel, mais também aumentava a reputação do rei Salomão. Autoridades estrangeiras dos mais remotos lugares do mundo, conhecido de aqueles tempos, viajavam longas distâncias para ver e ouvir o sábio monarca. Em 1 de Reis, capítulo 4, versículo 34, encontramos o seguinte relato: de todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e de toda parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Assim sendo, querido, neste trimestre estudaremos as sábias declarações de Salomão. Qual é o propósito do livro? Sabe, no livro de Provérbios, vemos o que Deus pensa sobre assuntos altos e sublimes e também o que ele pensa com relação a assuntos comuns, simples e cotidianos da vida. Parece ser que nenhum tema passou por alto para Salomão. Assuntos que têm a ver com a conduta pessoal, a vida sexual, os negócios, a riqueza, a caridade, a ambição, a disciplina, as dívidas, a educação dos filhos, o caráter, o uso do álcool, a política, a vingança, a bondade, estão entre os muitos dos tópicos tratados nesta fabulosa, incrível coleção de conselhos sábios. Agora, fazer um resumo do livro de Provérbios é um pouco difícil, porque, a diferença de muitos outros livros das Escrituras, este livro de Provérbios não possui uma trama ou um argumento central em torno do qual gira o livro. O tema geral poderia ser a sabedoria, porém é um item muito amplo. Também não existe no livro um personagem, um personagem central. Os personagens, ou o personagem central do livro, se pudéssemos falar assim, também seria a sabedoria. Uma grande e divina sabedoria, que está muito além da história, muito além dos povos e das culturas. A sabedoria divina não é o simples conhecimento da teoria. É muito mais do que a soma de conceitos teóricos. É a habilidade de olhar as pessoas, os eventos, as situações, como Deus os olharia. O livro de Provérbios
não é filosófico, não é teórico. É um manual prático que nos ajuda a sermos vencedores nas coisas simples da vida. E é fácil de ser compreendido, porque usa frequentemente parábolas ou comparações. Por exemplo, quando compara a formiga com uma ilustração de laboriosidade e a cigarra como um exemplo do homem que passa o tempo só cantando e quando chega o momento das dificuldades não sabe como resolver seus problemas. Oh querido, bem-vindo a esta série de estudos que não tem muitas complicações para sua compreensão. Até uma leitura superficial deste magnífico livro revela a força das palavras do rei Salomão, que são tão relevantes hoje como foram faz 3.000 anos atrás. Porém, o que precisamos ter sempre presente é que o tema da sabedoria e sua necessidade em nossas vidas nos levará finalmente a Cristo. Em Provérbios, somos continuamente exortados a buscar sabedoria, adquirir sabedoria, entender sabedoria. Provérbios também nos diz, e o repete muitas vezes, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A nossa necessidade de sabedoria nos leva a Cristo, que é a encarnação da sabedoria de Deus. Colossenses 2:3 diz, em Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo, querido, em Cristo encontramos a resposta à nossa procura pela sabedoria. Ele é o remédio para nossos constantes erros. Vejamos o que diz aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Eu te faço uma pergunta. O que precisamos para sermos vitoriosos e felizes? Sabedoria divina. E a sabedoria se encontra em Cristo. Enquanto a insensatez, a necessidade do mundo nos anima a sermos sábios na nossa própria maneira de pensar e de ver as coisas. Bom, então qual seria a aplicação prática que poderíamos fazer do estudo do livro de Provérbios? Dentro dos seus 31 capítulos, encontramos um inquestionável sentido prático para as respostas racionais e sensíveis a toda classe de dificuldades que enfrentarmos. Com toda certeza, Provérbios é o grande livro de como fazer, é uma espécie de manual que jamais foi escrito. Aqueles que têm o bom sentido de apropriar-se das lições de Salomão descobrirão rapidamente que a piedade, a prosperidade e a alegria lhes pertencem com unicamente pedir. A promessa do livro de Provérbios é que aqueles que elegem ou escolhem a sabedoria e seguem a Deus serão abençoados de diferentes maneiras, com longa vida, prosperidade, gozo e a bondade de Deus. Por outra parte, aqueles que rejeitam, eles sofrerão vergonha e morte, porque rejeitar a Deus é eleger a necessidade em lugar da sabedoria. E é também separar-se de Deus, da sua palavra, da sua sabedoria e das suas bênçãos. O que me impressiona é como Salomão chegou a ser um homem sábio, sabe? Ele ainda era um jovencinho, seu pai Davi tinha morrido e ele tinha sido proclamado rei da nação. O que ele fez? Começou a orar, 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 e uma noite Deus se lhe apresentou e lhe disse, pede-me o que você quiser e eu te responderei. Salomão poderia ter pedido dinheiro, fama, poder, qualquer outra coisa. Deus tinha dito, pede o que você quiser. Porém, Salomão respondeu da seguinte maneira,
melhor vou ler o que Salomão diz. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versos 8 a 10. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este teu povo que é tão grande? Pois foi assim que tudo começou. O jovem rei não se deixou corromper pelo poder, senão que ele pediu sabedoria. E Deus lhe otorgou em abundância a sabedoria, de tal maneira que todas as nações do mundo ficavam admiradas. E foi nesse tempo que Salomão escreveu o livro dos Provérbios. Infelizmente, nem tudo foi maravilhoso na vida do rei. Houve um tempo em que o poder e a fama o deixaram atordoado e começou a crer que tudo o que tinha de bom saía dele. Assim sendo, esqueceu-se de Deus. Começou a viver como ele achava que deveria viver. E ali começou a sua decadência espiritual e, consequentemente, a decadência política e econômica e militar de Israel. Olha como são as coisas. No início de seu reinado, não se preocupou por dinheiro, nem fama, nem poder. Só pediu sabedoria. E junto com a sabedoria veio o dinheiro, a fama e o poder. Depois, se esqueceu de Deus. E ao fazê-lo, deixou a sabedoria de lado. E junto com a sabedoria, foi-se também o dinheiro, a fama e o poder. Você pode entender quão valiosa é a sabedoria? Por isso, nesta série de estudos, veremos em que consiste a verdadeira sabedoria, como achá-la, como encontrá-la e quais são os resultados de viver uma vida sábia. Que Deus te abençoe.